amado, poderoso. Santo Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bendito és tu, Senhor. Bendito Glória a és tu. Deus. Glória ao teu nome. Deus que vive, glória ao Senhor. Santo é Deus. Louvado seja teu nome, Pai. Santo és tu. Glória a Jesus. Em nome de Deus seja louvado. Amém. Amém. Irmãos, o Senhor trouxe no livro de Atos, capítulo 9. Glória a Deus. Tem uma Bíblia dentro da minha bolsa. Né? Glória a Deus. Livro de Atos, capítulo 9. Irmão Jair, está me escutando, irmão Jair? Meu sonho. Glória a Deus. Glória a Deus. Dentro da bolsa amarela. Essa bolsa? A bolsa amarela aqui. Uhum. Aí, tem? Tem aí? Não. Ô David, vê se consegue ajudar ele a achar que ela não tem índice. Glória a Deus. Não tem índice. Bendito Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor, bendito tu és, ó Pai. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Façamos a leitura com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. A conversão de Saulo no caminho de Damasco. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um esplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E disse ele: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E ele lhe disse, o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá terá dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo se levantou da terra, e abrindo os olhos não via ninguém. E guiado pela mão conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E ele disse o Senhor: Levanta-te, vá à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, porque eis que ele está orando. Glória a Deus. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha a ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel.
E eu lhe mostrarei quando deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas e me enviou para que te tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. E logo caíram os olhos como uma escama, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Santo Aleluia. Deus, aleluia. Bendito és tu. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, essa palavra é uma palavra muito bonita. Nós conhecemos a história de Paulo, Glória a Deus, Pai que amado. antes chamava Saulo. Quando o Senhor converteu Saulo, o Senhor trocou o nome dele, o Senhor o colocou por nome de Paulo. E Paulo, irmãos, na sua caminhada, antes de conhecer o Senhor Jesus, antes de ser cheio do Espírito Santo, Glória a Deus. Paulo era um homem mau. Um homem que perseguiu muitos cristãos, muito aqueles que invocavam o nome do Senhor. Paulo fez muitas coisas ruins aos olhos do Senhor. Nesse dia aqui, irmãos, que ele estava indo a caminho de Damasco, inclusive ele estava indo para fazer um serviço, Glória a Deus. que era perseguir, que era prender os cristãos daquela época, que invocavam o nome do Senhor. A palavra fala, irmãos, que Paulo, ele é um discípulo do Senhor, um apóstolo, mas ele não faz parte dos 12. O Senhor o escolheu depois da sua partida, quando ele já tinha ido para o céu. E Paulo era um homem muito inteligente, falava várias línguas. Paulo era estudioso, fez teologia, inclusive. E numa altura da sua vida nós conhecemos bem que Paulo disse: eu coloquei todo o meu conhecimento como esterco. Porque a maior conhecimento que eu recebi foi o do Senhor. Esterco, irmãos, porque o esterco ele faz parte. O esterco é o adubo de toda a plantação. Então tudo que o Senhor planta tem que ter um adubo, e muitas vezes o Senhor usa dos nossos conhecimentos. Mas é no Espírito Santo que o Senhor revela os corações. Glória a Deus. É através do Espírito Santo. Homem nenhum nessa terra tem capacidade de revelar o que está no teu coração, ou o que está no meu coração. Somente o Senhor Jesus, através do teu bom Espírito. E esse homem tinha uma meta de vida, esse homem tinha planos, esse homem queria talvez ser o melhor no que ele fazia. Ele pensava: eu vou dar muito lucro pro governo, porque eu vou ser o cara que mais vai prender esses caras que ficam invocando o nome de Jesus. Mas ele não contava que o Senhor cercaria o caminho dele. Ele não contava com isso. Glória a Deus. E naquele dia, irmãos, andando em rumo a Damasco para cumprir a missão dele, de um homem mau, o Senhor o cercou e o colocou no chão. A palavra fala, irmãos, que aqueles que estavam com ele teve que ajudar ele a levantar, porque quando a luz veio e o cegou, ele caiu no chão e ele temeu. Glória Então, a Deus. irmãos, o Senhor traz essa palavra hoje para dizer para alguém que está aqui: te coloquei no chão. Glória a Deus. A minha luz entrou e doeu a minha luz entrar na sua vida. Glória a Deus. Mas assim como eu amei e amo Paulo, eu tinha uma promessa na vida dele. Os planos dele não eram os meus planos. O Senhor disse para você: teus planos não são os meus. Eu tenho planos muito maiores para você. Glória a Deus. Glória a Deus. E todo conhecimento, tudo que você sabe, eu vou me usar disso. Mas eu quero que você saiba que é pequeno, perto do que eu quero mostrar para você. Glória a Deus. Aleluia, Pai amado. E assim como Paulo, irmãos, muito amado do Senhor, quando Paulo se converteu, Paulo disse o seguinte: eu morro para o mundo e vivo para Cristo, porque Cristo vive em mim. Glória a Deus. E Paulo, irmãos, na história dele, nós sabemos que ele foi um dos discípulos que mais levou a palavra do Senhor Jesus, do Senhor Glória a Deus. Deus.
foi aquele que mais converteu, porque quando ele entendeu também que o Senhor o amava e que ele tinha uma missão, a mesma vontade que ele tinha de matar os cristãos antes do Senhor converter, foi o mesmo empenho que ele teve de fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. E assim, irmãos, naquele dia, ele foi para Damasco, cego, ceguinho, sem ver nada. Santo é Deus, aleluia. Entrou na casa, lá em Damasco, na casa de alguém, que eu não me lembro o nome agora. Santo Jesus. E lá ele ficou 3 dias, Pai amado. sem comer, sem beber e sem enxergar. E o Glória a Senhor Deus. diz para alguém que está aqui, ou talvez alguém que esteja Glória a assistindo, Deus, aleluia. faz mais de 3 dias, não faz só 3 dias, que você está sem ver, que você está sem enxergar, sem comer e sem beber. Glória a Deus. Mas o Senhor diz para você que eu tenho a água para você beber. Glória a Deus. Eu Glória a tenho Deus. a comida para matar a sua sede. Glória a Aleluia, Deus, Pai Jesus. amado. E assim como naquele dia, Ananias, Glória o a Senhor Deus. mandou Ananias lá. E quando o Senhor mandou Ananias lá, irmãos, foi muito claro. Senhor, mas esse homem, Senhor, nós temos, ele tem ordem de prender todo mundo que invoca o teu nome. Glória a Como que eu Deus. vou lá, Senhor? Não é fácil, irmãos, fazer a vontade de Deus. Glória a É Deus. desafiador. Às vezes o Senhor manda a gente fazer alguma coisa, a gente fica, Senhor, mas tem certeza? Mas nós fazemos porque o Senhor colocou no nosso coração. E o Senhor é o único que nós devemos alguma coisa. E nós fazemos não porque nós queremos, mas porque o Senhor mandou. E Ananias foi lá e falou para ele: Saulo, eu vim aqui fazer o que o Senhor mandou eu Glória a fazer. Deus. O Senhor fala para você que você é um escolhido, porque o Senhor mandou ele falar. Fala para ele que eu amo ele, que ele é meu escolhido. Glória a Deus. E assim foi feito. E quando Ananias colocou as mãos sobre a cabeça dele, ele voltou a enxergar. Glória a Deus. Muitas vezes, irmãos, nós estamos cegos espiritualmente, não conseguimos Glória a compreender Jesus. por que, meu Deus, isso está acontecendo. Por que eu estou nessa situação? Por que, Senhor? Às vezes nós ficamos 3 dias, às vezes 3 meses, às vezes 10 anos. Às vezes nós ficamos, irmãos, Glória a uma Deus. vida inteira sem enxergar. Mas um dia o Senhor entra na nossa vida Glória a Deus. e fala: tá vendo? É isso aqui. Você pediu, você queria saber o que estava acontecendo. E eu digo para você, eu amo Glória a você. Jesus. E você não pertence ao mundo, você não pertence ao mal, e eu tenho planos com você. Glória a Deus. E se você aceitar, como naquele dia Paulo aceitou ser Santo conduzido é Deus, pelo Santo é Senhor. Deus, Santo Paulo é aceitou a Deus. missão que o Senhor, e a vida dele mudou completamente, irmãos. Ele tinha outros planos, mas o Senhor foi o plano dele. E quando ele aceitou, coisas novas começaram a acontecer. O Senhor começou a falar com ele, o Senhor começou a aparecer para ele, porque nesse dia, irmãos, o Senhor apareceu. Glória a Deus. Olha que privilégio, irmãos, a gente vê Paulo numa situação assim, errante. Santo Deus. Quantos irmãos que trocaria de lugar com Paulo? Glória a Quantos que gostaria de ser o Paulo e nunca vão ter essa oportunidade? Glória a Deus. E o Senhor diz para você que está aqui, essa oportunidade é você que está tendo. É só Glória a você. Deus. E eu estou dando para você essa oportunidade de estar comigo cada dia mais Glória perto. a Deus. Santo Não é foi por Deus. vontade sua, não foi por escolha, não foi porque você pediu muito, mas foi porque eu me compadeci de você, porque eu sei quem você foi no céu, eu sei Glória a quem Deus. você era, eu sei o que você fez e eu te conheço Glória a Deus. muito mais do que você imagina. Glória a Deus. Eu conheço você antes mesmo de você ser gerado no ventre da sua mãe. Eu te formei, Glória a eu Deus. te desenhei. Glória a Eu Deus. te criei e você não é qualquer pessoa. Aleluia. E você está aqui ouvindo essa palavra porque eu tive Glória a misericórdia
E estou disposto a te abraçar todos os dias, cada vez mais e mais. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós não somos nada. A palavra de Deus diz que se o Senhor tirasse o olho de nós um segundo sequer, o adversário nos engoliria vivos. Verdade, Pai. Que se não for o Senhor guardar a cidade, irmãos, Glória a Jesus. em vão vigia o sentinela. Verdade, Pai. Somos tão poucos em números. Glória a Jesus. Mas nós não Amado imaginamos Senhor. o quanto de pessoas como nós estão nesse momento se unindo e buscando a face do Senhor. Glória a Deus. Aqui, irmãos, parece pouco, mas o Senhor conduz e Glória a rege Deus. todo mundo. E o Senhor diz para nós nessa noite, em cada parte desse mundo, em cada canto, tem um povinho dentro de uma casa Glória a invocando o meu nome. E eu sou por eles e eles Glória são a por Deus. mim. Aleluia. Então o Senhor diz Glória a aqui Deus. para nós que Aleluia. não importa a quantidade, o que eu quero é qualidade. Glória a Deus. Eu quero aqueles que verdadeiramente honram o meu nome nessa terra e que, como Paulo, se for preciso morrer pelo meu nome, ele se entrega pelo meu nome. Porque Paulo, irmãos, não é porque ele decidiu naquele momento. E isso chocou muitos, irmãos. A palavra fala que muitos ficaram chocados com o que aconteceu com Paulo. Como assim esse homem? Glória a Deus. Mas não era ele que perseguia todo mundo? Não era ele que Glória a matava, Deus. agora ele está junto com esse povo? É assim que o Senhor faz. Verdade. O que o Senhor vai fazer na nossa vida vai confundir. Louvado seja Quem Deus. vai olhar vai dizer, ué, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ela? Glória a Deus. Mas é só o Senhor, irmãos, que é capaz de fazer isso. Glória a Deus. Todos que estão aqui em algum momento da vida sentiu isso. Verdade. Em algum momento você para e olha e fala, meu Deus, o que Deus fez com a minha vida não era para eu ter. Glória a Deus. Quantos que chegaram a verbalizar, se não fosse o Senhor na minha vida, eu estava perdido, Glória a Deus. eu estava perdida. Eu mesmo, irmão, já disse isso. Glória a Deus. Se não fosse o Senhor ter misericórdia de mim quando eu tinha 18 anos e falar Glória a comigo Jesus. pela palavra, eu não estaria aqui servindo o Senhor. Santo Deus. Porque o meu pai, ele fala uma coisa que é verdade. Glória a Mesmo Deus. que tudo isso fosse uma Glória a Deus. enganação, o que não é, irmãos. O Senhor dá muitos sinais para nós de Glória que a Ele está na Jesus. nossa vida. Aleluia. Ainda assim, vale a pena estar aqui, servindo o Senhor. Glória a Deus. Ainda assim, vale a pena estar aqui ouvindo a palavra, ouvindo palavra de vida que enche o nosso coração, que faz com que nós saímos daqui todas as vezes com a sensação de que somos amados e que estamos perdoados. Glória a Deus. Mas nós sabemos que é verdade. Nós não temos dúvida da presença de Deus. Nós não temos dúvida da capacidade do Senhor, porque todos que estão aqui já viveram alguma coisa. Todos que estão aqui estão vivos porque o Senhor te sustentou. Glória a Deus. Porque por muitas vezes o adversário nos cercou. Santo Deus, Pai amado. E Saulo, antes de Glória ser a Paulo, Deus. Aleluia. ele achava que estava tudo certo na vida dele. Que ele estava certo porque ele era um fariseu. E que ele tinha sim que perseguir os cristãos. Eu conheço muitos irmãos que hoje estão no nosso meio, que tinha raiva de crente, Glória a Deus. que não passava nem na frente da igreja. Glória a Deus. E hoje, pela misericórdia de Deus, servem ao Senhor e defendem a palavra de Deus. Glória a Deus. Porque só o Senhor é capaz de fazer isso. Glória Só a o Deus. Senhor é capaz de converter um coração, de fazer alguém se dobrar diante do Senhor. Glória a Deus. E muitas vezes, irmãos, é na dor. Paulo ficou 3 dias. O Senhor não podia ter mandado Ananias já no primeiro dia? O Senhor podia. Ananias ficou cego, podia ter corrido lá para Damasco, o Senhor já ter agilizado Ananias, ó, vai chegar um homem ali, você corre lá, porque... Não, o Glória a Senhor Deus. esperou 3 dias. 3 dias ele orando. A palavra fala, ele orou Glória a Deus. por 3 dias. O Senhor pergunta para você, você está orando? Glória a Deus. Continua orando, porque eu vou mandar Ananias na sua casa. Glória a Deus. O Senhor manda dizer aqui, irmão, Glória a Deus. em 3 meses Santo eu Deus. faço uma obra na sua vida. Amém, Senhor. Glória a Deus. Eu quero você orando por 3 meses, Glória a Jesus. todos os dias. O adversário vai vir,
Vai dizer que é mentiroso, que o que eu estou dizendo na palavra é mentira. Mas o Senhor diz para você, a minha palavra é viva e verdadeira. Glória a Deus. Glória a E Deus. você vai vencer esses 3 meses, porque eu vou estar do seu lado. Amém, Senhor. Glória a Deus. Ora todos os dias. Todos os dias ora ao Senhor e pede. O adversário vai querer te combater, vai dizer que eu sou mentiroso. Mas mentiroso é ele porque ele mentiu na sua cabeça. Ele falou muita mentira para você. E se ele fosse verdadeiro, você não estava aqui. Você está aqui pela misericórdia. Glória a Deus. Você está aqui porque eu te trouxe aqui. Porque a luz passou na sua vista, cegou os seus olhos e alguém teve que te pegar pelo braço e te trazer aqui dentro. É por isso que você está aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. 3 meses e eu vou mandar um anjo na sua vida. E você vai dizer e vai levantar e vai testemunhar, irmãos, eu agradeço a Deus, porque o Senhor mandou um anjo e abriu os meus olhos, me deu de comer e me deu de beber, e eu estou aqui glorificando o nome santo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos aqui pela vida ou pela morte. Verdade, Senhor. Quem olha para nós pensa assim, esse povo é tudo doido. E para ser amado do Senhor, para seguir o Senhor, tem que ser doido mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Verdade. Não é para qualquer um, irmãos. Não Santo é. Deus. Não é por força. Quantos irmãos tentaram ficar aqui por força? Porque é bonito. Glória a Jesus. É porque é uma orquestra muito grande. Olha como nós estamos. E agora? Glória a Deus. Como é que Santo fica? Deus. Aleluia. Ah, é porque é muitos amigos. Não, somos em poucos. Muitas vezes se vemos só no culto. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas a palavra de Deus, ela é viva e verdadeira e eficaz na nossa vida. E nós estamos aqui porque sabemos e reconhecemos Glória a que Deus. nós somos dependentes do Senhor. Glória a Deus. Porque se dependesse do adversário da tua alma, nem aqui você estaria. Verdade, sim, Deus amado. E quer Glória a saber? Deus. Ele te cercou. Glória a Deus. Ele cercou você, Glória a Deus. ele tentou te pegar, mas você pegou ele. Santo Deus. Porque você está aqui. Glória a Deus. A armadilha dele não prosperou contra ti. Glória a Deus. Aqui fala, irmãos. O Senhor Jesus disse para Santo Saulo, Deus. para aquele sentimento que estava em Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os seus aguilhões. Glória a Deus. O nosso adversário, ele arma para nós, irmãos, mas aquele que está com o Senhor, aquele que o Senhor ama, o adversário cai na própria cova dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele tenta por todos os lados te combater, te fazer cair, te fazer perder. Aquele duelo, aquela guerra que um dia você tratou com o Senhor. Glória a Deus. Mas quem cai é Ele. Glória a Deus. Bem amado. E o Senhor diz para você, bem-aventurado é você, Glória a Deus. que é forte, que é corajoso e que não desistiu do meu nome. Não desistiu no céu e não vai desistir nessa terra. Amém. Você não desistiu do meu nome lá no céu. Glória a Deus. Senhor, será? Eu estou te falando. Você não desistiu. Glória a Deus. Você não desistiu de mim e não vai desistir aqui, porque eu estou Glória a contigo. Deus. Amém, Pai amado. Glória a Deus. Louvado E seja assim, irmãos, assim como Mardoqueu, Glória a Deus. que foi exaltado, Ramã marcou Santo uma é teu cilada nome, para Pai Mardoqueu. amado. No outro dia, esse homem vai morrer. E naquela noite o Senhor tirou o sono do rei. E aí, o rei leu o livro das crônicas e leu que Mardoqueu tinha salvado os judeus quando avisou Glória a Esther Deus. do plano Aleluia, de Senhor Ramã. Jesus. E aquele homem tinha muita raiva de Mardoqueu, porque Mardoqueu prejudicou o plano dele. Santo é teu nome. O Senhor disse para alguém aqui, sabe por que o adversário tem raiva de você? Porque lá no céu você prejudicou o plano dele. Santo Deus. Ele tinha um plano contra o povo do Senhor, contra os anjos amados do Senhor. Glória a Deus. Você Aleluia, perguntou Pai para o amado. Senhor, o que aconteceu comigo? Por que eu vim desse jeito? E o Senhor disse para você, o Senhor Glória está a te Deus. respondendo. Aleluia. Você prejudicou.
o plano dele. Por isso que ele tem tanta raiva de você. Glória a Deus. E o Senhor diz para você que assim como aquele dia o Senhor tirou o sono do rei para exaltar Mardoqueu, o Senhor diz para você: eu levanto o que tiver que levantar para te exaltar. Glória a Deus. Mas a sua exaltação não vai ser diante dos seus inimigos. A sua exaltação vai ser diante dos seus amigos, daqueles que são verdadeiros. Glória a Deus. Porque eu, o Senhor Jesus, sou teu amigo verdadeiro. Glória a Deus. Eu fui o único capaz de morrer por você. Eu fui o único capaz de descer nessa terra e derramar o meu sangue inocente, Glória a Deus. para que você pudesse ter vida, para que você pudesse retornar aos céus. Então a tua exaltação Glória a Jesus, amado. vai ser na minha presença. Eu vou te exaltar. Glória a Deus. E naquela noite, nós sabemos que o rei, Santo ele Deus. ficou incomodado e ele chamou Ramã, porque ele viu Glória a Jesus. que Mardoqueu estava preso. E ele falou: Santo Ramã, Deus, amado. o que a gente faz com um homem cuja honra o rei se agrada? E Ramã, achando que o rei iria exaltar ele. É assim que o adversário é, irmãos. Ele pensa que ele vai pegar a gente. Ele não consegue pegar. Glória a Deus. Ramã, o adversário, ele pensa todo dia que ele está com a faca e o queijo na mão para a gente pegar. Só que o Senhor vem por outros caminhos. Se eu falar para você, irmãos, que o adversário, ele não imaginava Glória a Deus. muita coisa do que o Senhor já fez na nossa vida e que o Senhor está fazendo, o adversário não imaginava. Glória a Deus. Glória a Deus. Muitas vezes nós fomos pegos de surpresa, ele foi pego de surpresa. E muitas vezes o Senhor não nos conta o que ele vai fazer na nossa vida para o adversário não escutar. Verdade. E ele pede só confia. Como o Senhor disse, 3 meses, confia em mim. Glória a Deus. E aí o rei disse a Ramã, o que você Santo faria, Ramã? Deus. Aleluia. E Ramã, achando que estava naquele momento com a exaltação dele, Ramã disse: ah, rei, um homem cuja a honra o rei se agrada, o rei colocaria as vestes reais nele, uma coroa na sua cabeça, coloca ele num cavalo, puxa ele pelo cavalo e faça alguém gritar: aqui vai um homem cuja honra o rei se agrada. Olha, irmãos, o que Deus fez na vida de Glória a Mardoqueu. Deus. Glória a Deus. E o Senhor nos promete isso essa noite. Glória a Deus. Exaltação. Glória a Deus. Aleluia. Exaltação. Aleluia. Aleluia. Exaltação. Glória a O Deus. Senhor vai te colocar vestes reais. Vai colocar uma coroa na sua cabeça. Glória a Deus, meu amado. E todos vão ver. Aqui vai um homem cuja honra o rei se agrada. Glória a Glória a Deus. Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele que serve ao Senhor, Glória a aquele que Deus. verdadeiramente entrega o seu coração ao Senhor, ele não perde em nada. Glória a Em Deus. nada nessa terra. Muito pelo contrário. Ele pode passar humilhações, Santo Deus. perseguições, Aleluia. mas o Senhor é com ele todos os Glória a dias. Deus. E ele tem certeza de que o que o Senhor promete, ele vai Santo cumprir. Deus. Irmãos, nós estamos aqui nessa noite para ouvir a palavra do Senhor. Eu não tinha intenção Santo nem Deus. pretensão de pregar ou atender esse culto, mas o Senhor quis assim, confirmou, e o Senhor trouxe essa palavra, irmãos. Glória a Deus. O Senhor trouxe, eu nem conhecia, Santo Deus. mas o Senhor trouxe essa palavra para nos lembrar o quanto Ele é poderoso na nossa vida. Amém, Senhor. Saulo, Paulo, porque sim é o nome dele. Glória a Deus. Paulo foi um anjo no céu que defendeu o Senhor. Glória a Deus. Aqui na terra, os caminhos que ele tomou, acabou fazendo ele entrar por um caminho que não era o certo. Ele acabou fazendo o que era mal diante do Senhor, mas nem por isso o Senhor o rejeitou. Porque não é sobre essa terra, irmãos. Não é sobre essa terra. Quantos que fizeram a mesma coisa que Paulo fez, mas o Senhor não teve a mesma misericórdia? Quantos que esteve na mesma situação e nós vamos dizer que o Senhor é Glória a injusto? Deus. Não. É porque não é sobre essa terra.
É sobre o que Aleluia. nós já vivemos. É Glória sobre a o que Deus. já aconteceu no céu. Glória a Deus. E nós temos certeza de que Paulo era um anjo do Senhor, enviado nessa terra para cumprir a missão dele. Então Glória é a isso que o Deus. Senhor fala. Pai amado. Muitas vezes nós se apegamos nas coisas dessa terra, vivemos essa terra por muitas situações, mas o Senhor nos lembra hoje: chega, eleva a tua mente, viva a vida nessa terra, mas começa a buscar mais as coisas do céu, porque as demais serão acrescentadas. O tempo é curto. Glória a Deus. Quem olha, irmãos, a palavra de Deus diz que o tempo se abreviaria. O Senhor diz pela palavra que o tempo se abreviaria, porque senão nenhuma alma se salvaria. Glória a Deus. Olha como está o tempo, irmãos. Como não dizer que a palavra não está se cumprindo? Olha como o amor, a palavra de Deus diz que o amor de muitos se esfriaria. Hoje, para a gente encontrar amor nas pessoas é difícil, irmãos. É difícil amar e ser amado. E como não dizer que a palavra não está se cumprindo? Que o Senhor Jesus não está voltando? Glória a Deus. E nós vamos ficar aqui, irmãos, buscando pelas coisas terrenas? Não. Nós vamos focar cada vez mais no Glória a céu. Deus. E independente do que o adversário falar na nossa mente, nós Glória vamos a expulsar ele e dizer: saia, porque o Senhor me prometeu foi grandes coisas. Glória a O que o Deus. Senhor me prometeu foi uma vida nova. E o Senhor coloca hoje um novo nome em você. Glória Hoje a o Senhor Deus. troca as suas vestes, o Senhor troca o seu nome e o Senhor coloca uma coroa na sua cabeça, porque Glória a eu Deus. amo você Glória. e você não é qualquer um. O adversário fez você acreditar que você era do mal, como ele fez Paulo acreditar que ele era do mal, que ele não era amado, que ele era qualquer pessoa, que ele deveria continuar no caminho, que ele merecia a morte. Mas o Senhor diz para você: não. Eu sei quem você é e eu digo para você que você é amado. Glória E a eu Deus. quero cuidar de você. Eu quero você comigo todos os dias. Glória a Deus. Oração, irmãos, como Paulo orou 3 dias, esperando uma resposta. E o Senhor não disse para Paulo. Glória O a Senhor Deus. Jesus não falou. O Senhor Jesus falou assim para ele: vai e lá eu vou dizer para você o que você tem que fazer. Glória a Deus. Às vezes o Senhor trabalha assim conosco, às vezes o Senhor fica um pouquinho em silêncio. Só que Ele vem aqui hoje, nessa noite, falar conosco que tá tudo certo. Glória a Continua Deus. orando, porque nós vamos vencer juntos. 3 dias, irmãos. Paulo orou 3 dias, sem saber, sem ter luz, sem ver, sem comer, sem beber. Mas ele continuou orando. Glória E a o Senhor Deus. disse para você: eu vou mandar um anjo e vou fazer uma obra em 3 meses na sua Santo vida. Deus. Glória a Deus. Essa é a palavra, irmãos, que o Glória a Senhor Deus. tem dado. O nome de Deus seja louvado. Amém. Amém.